Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a força sexual e sua significação para a ascensão espiritual. É bem importante assim, porque a força sexual é a vida. Nós sabemos assim que aquela árvore expele os frutos maduros. Então, a força sexual também manifesta no espírito humano. E é bem interessante porque no caso dos jovens, a gente vê assim que quando esta força começa a manifestar anteriormente e atualmente também tem essa condição bem importante, que aquela pureza, aquela coisa que existia e que existe ainda, aquela vontade de uma realização. Quer dizer que esta força, ela manifesta toda a época da nossa vida. E não tem aquela condição assim de ser para esse ou ser para aquele. Se a pessoa se encontra equilibrada, essa força manifesta na sua existência. Então, a nossa vontade é que esta força, independente de qualquer uma coisa, tenha essa naturalidade assim, a pureza. Então, se tem a pureza, tem a manifestação. Então, se a pessoa anteriormente ela descuidou durante a sua vida e agora falta a pureza na sua existência, ela então vai encontrar-se defasada com ela mesma. E quando uma pessoa irradia a pureza não é a abstinência sexual, é a pureza do jeito que a pessoa pensa durante a sua existência. Com esta condição, a pessoa vai recebendo a maneira correta que ela precisa. E essa maneira a gente sabe assim que existe, porque nós irradiamos. Quer dizer, se tem a pureza, tem aquela condição bem importante assim, que o outro recebe e o outro volta devido à pureza que ele está recebendo. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar toda a época da nossa existência, essa força manifesta de uma maneira, possibilitando assim que nós venhamos a ter uma coragem, um impulso e aquela condição bem importante que muitos têm a condição de sair da localidade em que ele se encontra. Então, a força que nos possibilita o movimento na criação. Então, o tolher não é possível, porque quando a pessoa tolhe esta força, que é um procedimento natural daquele corpo, então ela fica prejudicada. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, a pureza com os pensamentos é que possibilita que a pessoa tenha a condição de receber os auxílios através da força que está manifestando dentro de cada um de nós. Então aquela árvore possibilita assim que se aquele fruto não foi colhido, ela joga aquele fruto para fora. Então cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de ir verificando em períodos anteriores, em período recente, quando esta força manifesta nos jovens, esses jovens fazem tudo para o bem. Porque não podemos usar erradamente esta força como muitos vêm usando. Quer dizer, que através do excesso, das noites sem dormir, das noites mais acomodadas. Então, o equilíbrio, a pessoa tem que lembrar assim, que num período anterior, ela recebia a orientação na sua moradia do procedimento que ela precisa de ter. Assim que esta força manifesta, os adultos para de orientar esse que está em formação. Mas esse precisaria de lembrar que o período anterior até o momento deu certo. Quer dizer que precisaríamos de continuar com esse procedimento anterior e de nos pouparmos com os desgastes desnecessários. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com seu like.